Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou falar sobre um outro livro, só que de um gênero que a gente não falou ainda aqui no canal, que é um gênero de terror, talvez. Mas a gente vai falar sobre Carrie, de Stephen King. E meio que eu tô num projeto pessoal aqui de ler Stephen King do começo ao fim, né? Do livro 1 até o 7412. E em ordem de publicação, né? Carrie não foi o primeiro livro escrito por ele, mas foi o primeiro livro publicado por ele, né? E a lenda, confirmada até pelo Stephen King, pelo menos ele conta assim, né? É que foi a esposa dele que resgatou o manuscrito original ali do livro do lixo, né? Ele escrevia contos, né? Para revistas, né? E Carrie, quando ele começou a escrever, estava ficando muito longo, né? E para ser um conto para revista, apesar de ser um livro super curtinho, né? Ele não tem nem 200 páginas, dá para você ler em um dia se quiser. E enfim, e aí ele tinha desistido do projeto, ele não estava gostando e tal, e estava muito longo, e ele falou, não vou conseguir vender isso aqui, e eu tô precisando do dinheiro, né? Tem até vídeo dele na internet falando disso, eu tô precisando do dinheiro, não ia conseguir vender, então ele desistiu e jogou no lixo. E a esposa dele pegou do lixo e falou, olha, mas eu quero saber qual é o fim dessa história, né? É bom isso aqui, eu quero saber o fim dessa história. E aí, enfim, o resto é história, né? Porque foi o primeiro livro publicado dele e transformou ele num dos maiores autores americanos aí da história, pelo menos um dos mais vendidos, né? E o que deu o pontapé inicial aí para uma carreira gigantesca aí de livros aí. Ele tem, a última vez que eu vi tinha mais de 90 livros, né, publicados. Então assim, é uma coisa realmente assustadora, né? Mas enfim, assustador realmente é a história de Carrie, né? Porque enfim, a história ela já é maior do que o próprio livro, né? Ela já faz parte da nossa cultura popular, né? Mesmo quem nunca leu o livro acabou assistindo os filmes, alguma das adaptações, e se também não assistiu nenhuma das adaptações cinematográficas aí, com certeza sabe da história da menina Carrie White, Caretta White, né? Carrietta, né, White, que ela sofria abuso, né, tanto na escola quanto no ambiente doméstico, né, e que ela tinha poderes psíquicos, né, poderes telecinéticos, e o que fazia com que ela tivesse uma luta interna ali também entre usar e não usar esses poderes, né. E enfim, duas coisas que eu acho que são uma característica que eu acho assim, foi de uma esperteza muito grande e uma escolha muito feliz para esse livro, foi que a história toda ela é contada em retrospecto, né? Ela é contada depois que as coisas aconteceram. Então nós vamos tendo acesso a livros que foram trechos de livros, né, que foram escritos em cima do caso da Carrie. A gente tem acesso a depoimentos que as pessoas estão dando sobre o caso, notícias de jornal, né? Então a gente vai vendo pedaços da história em retrospecto, né? A gente vai conhecendo as coisas sempre depois do acontecido. E assim, apesar de eu saber qual era o fim da história, porque eu já tinha visto o filme, né, e faz parte do nosso consciente coletivo aí essa história, eu nunca tinha lido o livro, né, e ler o livro foi o que me deu esse pontapé inicial para, ok, vou ler a obra do cara em ordem de lançamento aí, né, mas pensando como alguém que não saiba qual é a história em si, é uma ideia muito bacana, porque você fica o tempo inteiro, mas caramba, o que aconteceu? O que aconteceu? E você vai vendo os pedaços, você vai vendo as coisas, você vai vendo os depoimentos, e você vai conhecendo pedaços de quem realmente foi a Carrie. Você vai vendo
pedaços, você vai recebendo pedaços de quais foram os abusos que ela sofreu, quais foram as situações que levaram a esse grande acontecimento que tá todo mundo falando, que viraram livro, que virou vários livros, que virou notícia de jornal, que tá tendo uma investigação toda por trás, que tem esse depoimento das pessoas, e a gente vai vendo e a gente nunca sabe o que realmente aconteceu, até quando no livro é revelado o que realmente acontece, né? E o que basicamente destrói uma cidadezinha inteira ali no meio dos Estados Unidos, né? E isso é foi de uma esperteza, assim, de uma escolha muito boa, porque a gente, instintivamente, nós sabemos, né? Se essa coisa tomou essa proporção toda, que tá todo mundo falando, foi algo enorme, e a gente nunca sabe o que acontece, né? Então, de novo, essa acho que foi a escolha mais feliz como estrutura narrativa para esse livro aqui. Outra coisa que faz, assim, que me pegou, assim, no momento 1, foi a cena, basicamente a cena introdutória do livro, mas é a cena, não é a cena introdutória do livro, que tem uma ceninha antes, mas é a cena que nos apresenta a Carrie, né? E ela nos é apresentada quando ela está tomando banho no banheiro da escola. Então são aqueles banheiros que tem um monte de menina tomando banho, assim, um monte de banheiro comunitário, né, que o pessoal da escola pode usar para tomar banho. E, enfim, ela é uma adolescente, assim, né? Ela não é uma criancinha, né? Ela é uma adolescente. E ela fica menstruada e ela não sabe o que está acontecendo com ela. É a primeira vez que ela tem uma menstruação e ela, estranhamente, né? Porque uma adolescente, assim, ela já tinha 16 anos, acredito eu. Já deveria ter consciência já deveria ter acontecido, mas mesmo que seja uma menstruação tardia, né, ela deveria ter conhecimento do que aquilo estava acontecendo, do que estava acontecendo, e ela não tem, né? E uma curiosidade, né, nessa minha tradução aqui, né, as outras meninas ficam falando para ela, né, regra, né, e eu nunca tinha ouvido essa expressão para representar menstruação, né? Já tinha ouvido outras expressões, mas regra em si eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei tão perdido quanto a própria Carrie, enquanto ela estava vivendo essa cena, porque eu não sabia também do que as outras pessoas estavam falando. Eu falei, o que é regra, né? Regra, o que é isso, né? E depois só que eu fui descobrir que isso que regra era uma expressão para falar sobre menstruação. Eu não conhecia essa expressão, então já me gerou uma relação ali com a personagem instantânea, assim. Isso foi muito legal, porque eu, um cara de quase 40 anos, consegui me relacionar com uma personagem que é uma menina de 16 anos, né? Assim, instantaneamente, através de uma expressão, né? Esse foi o meu ponto de ligação com a personagem, né? E foi super bacana, assim, porque nesse momento a Carrie não sabia o que estava acontecendo na vida dela. Ela achou que ela estava como o livro mesmo coloca, ela estava se esvaindo em sangue, ela achou que ela estava morrendo, ela nunca tinha visto aquilo. E aí começa, né? O que realmente aconteceu? Como que essa menina não sabe o que está acontecendo com ela, né? E aí nos é revelado depois que a mãe dela é uma pessoa extremamente religiosa. Então tudo é um tabu. Nada pode ser comentado, nada pode ser falado, nada pode ser discutido. E o que faz com que a Carrie não saiba coisas básicas da vida, né? Enquanto a própria professora que vai acudi-la, assim, vai chegar, porque assim, as outras meninas abusam dela, jogam absorvente molhado nela e começam a tirar sarro e começam a chamá-la de nomes e tal. Então, assim, existe um abuso, né? Ela já tá numa situação que ela achou que ela tava morrendo, porque ela não sabia o que estava acontecendo, e as outras pessoas todas ao redor ainda tirando sarro e ainda
judiando psicologicamente dela, assim, né? Maltratando psicologicamente dela, né? O que já é, de novo, o que aconteceu com essa menina, né? Então você começa a colocar esses tijolos nessa construção aí do trauma que essa menina sofreu, né? O trauma que a Carrie passou. E voltando na professora dela, né? Essa professora vira e fala: mas quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu saí correndo pra contar para minha mãe que eu era mocinha, né? Olha, mãe, já sou mocinha e tal. E como que a Carrie não sabia disso, né? Então, justamente por isso que a mãe da Carrie, né, se torna esse personagem, essa figura tão importante aí neste trauma que a Carrie passa. E por diversas cenas do livro a gente vai vendo que justamente por essa criação essa criação religiosa extrema, né? Porque como tudo na vida, né? O problema não é a coisa em si, é o excesso da coisa, né? Então, uma criação religiosa a princípio não é o problema, mas uma criação religiosa extrema pode ser um problema. Você tomar uma cerveja não é um problema, você tomar litros de cerveja todos os dias pode ser um problema, né? Então, de novo, não é a coisa, é a quantidade, né? É o grau que aquilo tem de importância e de uso, né? E de como é usado. E a gente vai vendo que a Carrie não podia olhar para uma outra menina que tivesse um corpo, já fosse mais velha que ela, desde criancinha, desde que ela era menininha mesmo, que tivesse um corpo de mulher já, porque a mãe falava que, não, isso aí acontece porque era coisa do diabo, né? É quando a menina não é mais pura que ela desenvolve o corpo, né? E, enfim, que ela deveria ficar com aquele corpo de menina para sempre, porque aí ela estaria, não seria uma pecadora, né? Então tem tudo isso. Então a mãe da Carrie, né, a senhora White, ela nunca conversou com a Carrie sobre, olha, vai chegar um dia que você vai ter uma menstruação, vai acontecer isso. Ela nunca teve essa conversa com a menina. Por isso que essa cena inicial é tão forte, tão marcante, assim, porque essa história, né, ela é uma história de chegada de crescimento, é uma história de crescimento, né? De uma criança deixando de ser uma criança e se tornando um adulto, né? Enfim, é um momento de passagem, né? Na vida de uma mulher, né? Esse momento que que o corpo dela vai começar a mudar e vai começar a ter uma descarga hormonal gigantesca. E ela vai mudar, ela vai deixar de ser criança, ela vai se tornar uma adulta, né? E nunca existiu essa conversa com a Carrie. E junto isso com o fato de que no ambiente não familiar, no ambiente escolar dela, no ambiente de estudo dela, ela é uma pessoa que não tem amigos, ela não se relaciona com as pessoas, ela não consegue não consegue conversar, né? Na verdade, tem momentos, né, que você vê que a Carrie ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer amor de qualquer pessoa, né? Chega ao ponto que é qualquer um, porque ela não tem de ninguém, né? Ela é realmente muito solitária, ela não consegue se relacionar com ninguém. E isso assim, vai dando uma aflição, porque você fala: meu Deus, como é que essa menina vai sair disso, né? E ainda tem aquela sombra que a gente sabe, algo vai acontecer muito grave, né? Que a gente não sabe o que é durante o livro inteiro. Então, é uma angústia, assim, é muito angustiante o livro. É um livro muito angustiante. E... enfim, vamos lá, vamos falar, né? O que acontece, né? O livro vai culminar ali na famosa cena do banho de sangue, né, que todo mundo meio que já conhece, né? Ela vai no baile de formatura, né, e meio que ela tá vivendo a vida perfeita naquele momentinho ali da vida dela, porque meio que tinha uma outra amiga não, mas uma menina ali da escola que se sensibiliza pela Carrie e realmente não tem maldade nela, ela quer só ajudar a Carrie. Ela
ela estava na cena do banho, né? Ela estava lá, ela também judiou da Carrie, mas ela se arrepende, né? E ela percebe o erro dela e ela quer ajudar a Carrie, né? Então ela meio que fala pro namorado dela, olha, leva a Carrie no baile, né? Pelo menos, tipo, vai ser aquele um momento onde as coisas vão estar bem pra Carrie, né? E até aí não tinha maldade mesmo nela, mas as outras pessoas, todas que queriam de novo sacanear a Carrie e fazê-la sofrer e tal, e judiar dela, se aproveitaram desse momento, né? Então o que eles fazem? Eles colocam lá um balde de sangue de porco, né? Que eles carneiam um porco lá e escoam o sangue num balde, botam lá em cima para jogar na Carrie no momento que ela fosse a rainha do baile, porque eles também arrumam a votação ali do baile para que a Carrie ganhasse, né? Para ela ser a rainha do baile, justamente para ela tomar o banho de sangue ali, né? E ok, tudo isso acontece e aí vem o horror, né? A cena gore, a cena do visceral mesmo ali do livro todo, que é quando a Carrie estala, né? Ela, enfim, o livro inteiro ela tem, né? Já é sabido que ela tem poderes telecinéticos, né? Você vê ela aprendendo a usar, aprendendo a controlar um pouco desses poderes, só que ela nunca usa, né? Realmente o poder, né? Ela usa algumas vezes para se impor ali com a mãe, que a mãe é essa figura super forte assim durante o livro inteiro, é uma grande antagonista, e assim, vamos colocar o nome certo, né? Ela não é nem uma antagonista, ela é uma vilã mesmo, né? Muitas pessoas falam que a Carrie é a vilã do livro, porque no final das contas ela mata a cidade inteira, ela destrói a cidade inteira, mas enfim, a vilã da história, quem fez realmente o mal, quem fez as atitudes vilanescas foi a senhora White, né? Foi a mãe da Carrie, né? Que vai lá e tem essa tortura psicológica em cima da filha, da filha não poder crescer, e a filha não poder se desenvolver, né? E ter todo esse peso religioso em cima dela, que fez com que a Carrie tivesse uma vida muito dura e muito injusta com ela mesma, né? Enfim. E aí quando cai aquele sangue todo em cima da Carrie, né, tal, a Carrie estala, né? Quebra o negócio, né? Ela quebra esse laço com a humanidade, né? E ela aí agora não liga mais, agora ela vai se vingar, né? Agora ela vai à desforra, né? E enfim, ela tranca todo mundo e pega fogo lá no lugar, as pessoas não conseguem sair, ficam queimadas lá dentro, e a Carrie vai voltando pela cidade, vai destruindo as coisas, todo o posto de gasolina, aí a Carrie destruindo tudo mesmo, né? Esse ímpeto de raiva, de frustração e de rancor, né? Que tava tudo ali misturado dentro dela, ela bota tudo isso pra fora. Isso aqui, ela não é uma pessoa normal, né? Ela não é uma pessoa comum que nosso poder de destruição tá nas nossas mãos, assim, a gente quebra o que tem na nossa frente, né? Não, ela tem um poder enorme, né? Então ela destrói a cidade inteira, né? Ela vai destruindo coisas, né? E tudo isso para confrontar a mãe, né? Ela vai de frente para a mãe, assim, no final, e enfim, justamente para acabar com a mãe, né? Enfim, eu não tenho muito mais o que falar sobre esse livro, mas assim, é um livro muito, muito bom. Você fica o tempo inteiro assim de meu Deus, o que tá acontecendo, você quer virar, você quer saber o que vai acontecer, né? Mesmo eu sabendo o final, porque eu já tinha assistido o filme, né? Eu sabia qual era o final. Tudo bem que os filmes não são tão fiéis assim, então tem algumas surpresas, né? Para quem viu o filme antes e nunca leu o livro, como foi o meu caso, eu vou ler o livro e tem bastante coisa diferente e tal, então ainda assim tem surpresas, isso é bem legal. Vale muito a pena assistir, muito a pena. Assistir não, desculpa, vale muito a pena ler. É um mega livro, super pequenininho, super fininho, não dá 200 páginas, 180 e poucas páginas, 182 páginas. E, enfim, vale muito a pena. Quem não leu, procure, leia sim, porque assim, é uma bela experiência. Stephen King
foi o primeiro livro publicado dele, né? Então dava pra... foi uma bela estreia, né? Se parava pra pensar, né? Assim, o cara já chegou destruindo tudo, né? Assim, Stephen King, muito bom. E em ordem de publicação, né? Em ordem de lançamento, o próximo é Salem Slot, A Hora do Vampiro, que eu vou fazer vídeo sobre ele. Eu já li o livro, na verdade. Tô falando, vou ler o livro, mas eu já li o livro. Esse livro eu já tinha lido antes, eu reli agora para fazer os vídeos, então eu vou fazer o vídeo e eu já volto. Então é isso aí. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.